Todos nós já cometemos o erro de pensar que uma outra pessoa poderia ser a nossa cura, nossa emoção, nossa realização. Leva muito tempo para se descobrir que isso não existe, especialmente porque pomos o ferimento na parte externa em vez de ministrar-lhe a cura dentro de nós. Essa frase aqui remete um pouquinho do conto que a gente vai falar hoje, que é o conto da Mulher Esqueleto. Capítulo 5 do livro Mulheres que Correm com Lobos. É um capítulo que fala de amor, que fala do ciclo vida, morte e vida. E hoje a gente vai falar de uns capítulos que eu considero um dos capítulos mais belos do livro Mulheres que Correm com Lobos. É o capítulo número 5, que vai falar do conto da Mulher Esqueleto. Gente, é um conto lindo que fala de amor, da busca por esse amor, do que tem que existir nas relações, tanto do lado da mulher quanto do lado do homem, para que essa relação se mantenha saudável. É lindo. Vou ler só uma frasezinha da autora aqui, que fala assim: a Mulher Esqueleto é uma história de caça e respeito ao amor. Essa caça é a busca, esse respeito é o que a gente precisa ter por nós e pelo parceiro também. Assim, vice-versa, logicamente. Então, vou começar a falar do conto, gente, que é um conto maravilhoso, assim, é um conto que me emocionou ali no finalzinho, tem umas partes muito bonitas, então usem a imaginação de vocês. O conto começa assim: ela havia feito alguma coisa que seu pai não aprovava, embora ninguém mais lembrasse do que havia sido. Ou seja, a gente está falando de uma mulher, de uma menina, em que desobedeceu algumas regras, só que ninguém já nem lembrava mais. Ou seja, era algo fútil, ela desobedeceu alguma regra e ninguém nem mais sabia o que era. Mas o pai dela não gostou, arrasta essa mulher para um penhasco e a joga de lá. Ou seja, isso começa o conto dessa forma. Ela cai do penhasco e cai no mar e morre. A morte, né? Ela morre. Aí o conto fala um pouquinho que os peixes comeram a carne dela, que com o passar do tempo só sobraram os ossos. Lembram-se dos ossos, que eles têm significado, né? Eles têm um simbolismo. Só sobraram os ossos. Aí, depois de muito tempo, de repente um pescador sai da sua casa, ele tá no intuito de buscar alimento para ele quer ir pescar, e de repente ele joga a rede, e na hora que ele vai puxar, adivinha o que vem ali junto com a rede? A mulher esqueleto, porque ela já é um esqueleto. Ela puxa e ela tá toda emaranhada, suja, toda desgrenhada ali naquela rede, toda, né, machucada ali já, porque ela tá morta, é só o esqueleto dela. E daí, de repente, ele se assusta, porque é algo, né, pra ele meio cabuloso ali, meio tenebroso. E ele puxa essa rede e, de repente, ele se assusta, ele tenta jogar ela de volta, tenta sair com aquela rede ali, e ele vê que ele não consegue. Então, ele liga o barco dele novamente e vai voltando pra costa. E nisso, a mulher esqueleto tá ali presa na rede dele e vai arrastando ele junto. Aliás, ele vai arrastando ela junto ali com a rede. Ele vai indo pra casa e a rede tá embolada nela e leva ela junto. E quando esse pescador chega em casa, que ele vem arrastando aí essa mulher esqueleto, só que ele ainda não sabe que é um esqueleto humano, ele só sabe que tem algo embolado ali naquela rede. Ele vai desembolando, desemaranhando, guardem isso, porque é uma coisa importante, é uma simbologia importante, vai desemaranhando, desenrolando aquela rede dela, vai colocando os ossos no lugar, porque até então o conto mostra que o pé tava na orelha, o calcanhar tava lá não sei aonde, então tava uma bagunça só que ele vai desemaranhando isso com certo medo, com certo pavor, como algo que ele não quer, e de repente, quando ele coloca as coisas no lugar, ele vê que forma um esqueleto humano. É nesse momento que o olhar dele muda sobre a situação. De certa forma, ele ainda tem um certo pavor, mas ele olha e fala, poxa, é um esqueleto humano. Então, é um dia que tá meio frio, o conto fala que ele coloca algumas peles para esquentar esse esqueleto. Porque, afinal de contas, antes ele tava com medo, ele não sabia o que era, mas agora ele tá vendo que é um esqueleto humano. Já não tá tão apavorado assim. Aí o que acontece? Ele sente um pouquinho de cansaço ali, porque ele trabalhou duro, isso fala no conto, trabalhou duro a noite toda para desemaranhar ela, e ele adormece de sono.
ele descansa na presença dela, que tá ali no chão, o esqueleto tá montado ali no chão. É uma parte muito bonita do conto, ele adormece. No meio desse adormecer, ele solta uma lágrima. E a mulher esqueleto tá ali, jogada, pensando, né? Também tá com medo, porque ela é um ser inanimado ali, né? Ela já morreu na vida dela, mas ali ela ainda tem uma certa vida, porque a gente já falou do que significa os ossos, né? Então ela sente sede, e daí ela vê aquela lágrima brilhando. Então ela vai lá e bebe da lágrima dele. Bebe da lágrima dele, enquanto ele está deitado, enquanto ele está dormindo. Aí o conto fala que ela coloca a mão dentro do coração dele, dentro do corpo dele, para pegar o coração dele. É uma parte que a gente fica assim, meu Deus do céu, ela vai matar ele, ela vai roubar o coração dele. Ela coloca a mão e ao som do coração, ela começa a cantar: carne, carne, carne. No momento, ao som do coração, ao som das batidas desse coração e do canto dela, que também a gente já falou do que significa o canto, né, lá no primeiro capítulo, ela vai adquirindo forma. Vão se colocando a carne no corpo, no esqueleto dela, vai nascendo a pele, o cabelo, os olhos, e de repente ele acorda. E quando ela tá formada, ela tá pronta, ela pega esse coração e devolve no corpo dele, devolve para ele. E assim eles passam a noite abraçados, deitados juntos na cama, e o conto termina assim. As pessoas que não conseguem se lembrar de como aconteceu sua primeira desgraça, dizem que ela e o pescador foram embora e sempre foram bem alimentados pelas criaturas que ela conheceu na vida debaixo d'água. As pessoas garantem que é verdade e que é só isso que se sabe. E assim finaliza o conto. E agora vamos falar da análise desse conto, tentando trazer também para o nosso dia a dia, né? Vamos falar de algumas simbologias lá do comecinho do conto. O que esse pai representa? Esse pai que a pune com morte por ela quebrar algumas regras. A gente pode entender esse pai como a cultura que reprime, como a sociedade que cobra para que a mulher mate algo muito dela, algo muito profundo dela, que não é aceito pela sociedade. Lembra-se que eu já venho falando em vários capítulos ali, que nós temos dentro de nós essa mulher selvagem que a Clarissa coloca, que é essa mulher que muitas vezes não cabe na sociedade. E que para que ela se mantenha viva, ela precisa reprimir essas partes, certo? Só que aí o conto traz assim, que de certa forma essa mulher não conseguiu reprimir essa mulher selvagem, ela quebrou algumas regras, ninguém nem lembra o que foi ali no começo do conto, e o pai dela vai lá e joga ela do penhasco como uma punição, ou seja, ela morre. A autora traz também nesse conto que a morte aqui, ela é vista como uma divindade, que vem das culturas ali dos maias, da cultura do México, que tem a santa, la muerte. Ou seja, a morte ela não é vista como algo negativo. Ela até traz aqui uma frase que eu quero ler para vocês que fala assim: a morte abraça os que já estão morrendo, abrandando sua dor e proporcionando alívio. Então a morte não é uma coisa negativa, ela só aparece para levar quem já não tem vida, ela aparece para levar quem já está sofrendo, quem já tem muita dor e não consegue sobreviver a isso. Então a morte ela abraça para abrandar a dor, para levar quem já não tem vida. Vou pontuar essa questão da morte aí, que é um simbologismo muito forte aí nesse livro. Então a gente falou do pai, que ele pode representar essa cultura, ele pode representar na sua vida pessoas ou coisas que pedem para que você se reprima, no sentido reprimir algumas características muito fundamentais, muito primordiais suas. Pode ser um relacionamento, pode ser a família, pode ser um emprego que te cobra para você ser assim, assada. Então isso representa aí a figura do pai. Aí de repente ela morre, porque ela já não tinha vida. Como eu acabei de falar, a morte nesse conto ele vem dessa cultura mexicana. Ela já não tinha vida. Ela já estava tentando viver num lugar que não a aceitava da forma com que ela é. Então, de certa forma, ela morre para poder renascer depois. Né? Ela morre, mas o que permanecem? Os ossos.
os ossos que a gente já falou em alguns contos anteriores também, que representam algo que é indestrutível, que você pode morrer, que a cultura pode pedir para você omitir algumas coisas suas, para você reprimir, mas tem algo lá que fica. O que ficam? Os ossos. E nesse conto, quando a mulher se torna a mulher esqueleto, que fala que ela tá toda desgrenhada ali, que ela é toda feia, que ela tá toda embolada na rede, é algo que a gente pode entender como talvez algumas características que as pessoas não queiram ver nas relações. Algumas características negativas, talvez. Algumas dificuldades. A autora traz no livro um conceito que ela chama de ciclo de vida, morte, vida. Vida, morte, vida novamente. Esse ciclo, ele faz parte de todas as relações. E ela fala assim que para a gente conseguir manter uma relação saudável, a gente precisa conhecer o ciclo da vida, morte e vida. Que esse ciclo ele está intrínseco em qualquer relacionamento mais duradouro, em qualquer relacionamento mais sólido, mais saudável. Que não é na primeira fase de morte, vai te abandonar. A morte ali, o que ela representa? Uma dificuldade nas relações. O que morre? Quando você se apaixona por alguém, é vida. Cria-se ilusões, inclusive, cria-se paixões ali naquele momento, criam-se expectativas da pessoa e da relação. O que morre, que é o que vem na sequência? Morrem as expectativas, você começa a olhar para a pessoa como igual, você começa a prestar atenção nos defeitos que talvez lá no ciclo, na fase de vida, lá no apaixonamento, você não via. Então, ou seja, tem um momento de morte das expectativas, tem um momento de morte das ilusões que foram criadas ali no começo, porque você passa a ver a pessoa como seu igual. Pode ver que ali no conto, o pescador, ele olha com um certo, assim, como se fosse algo meio repugnante, aqueles ossos ali. Mas ele começa a entender que aquilo é humano, que é igual a ele, que é um esqueleto igual a ele. Quando você passa a olhar para o outro, identificar que existem defeitos, eu tô colocando entre aspas, gente, nessa relação. Os defeitos é você olhar a pessoa como um igual, a entender que a pessoa que tá ali do outro lado não é a tua expectativa criada ali no começo, a expectativa foi sua. Aquela não era a pessoa real. Então, quando você começa a olhar para o outro como um igual, talvez você consiga passar por essa fase da morte. Que é olhar, poxa, peraí, essa pessoa também tem defeitos assim como eu tenho. Essa pessoa também decepciona, assim como eu também posso decepcionar, simplesmente por ser um humano. Então, essa é a fase da morte. Ou seja, tem a própria rotina, tem algumas coisas que morrem com a própria rotina dentro das relações. E é isso que fala. Mas o casal que consegue passar por essa fase de morte, que entende que é só uma fase dentro de um ciclo que se repete o tempo todo, ela vai saber que daqui a pouquinho vai voltar a fase de vida. Daqui a pouquinho as expectativas vão melhorar. Daqui a pouquinho vocês começam a se entender novamente. O casal que tem uma relação sólida, que conhece esse ciclo de vida, morte e vida, é um casal que permanece juntos. Só vamos entender e vou separar isso e deixar muito claro que essa fase da morte, gente, não tem a ver com passar por cima dos seus valores, entende? Não tem a ver com isso. Não tem a ver com aceitar desvio de caráter do outro. Não. Tem a ver com enfrentar dificuldades, tem a ver com enfrentar o outro como um humano, como seu igual. O casal que conhece esse ciclo vida, morte, vida, a autora traz aqui no livro enquanto análise, que é aquele casal, que é aquela mulher que sabe quando as coisas devem morrer, que sabe quando as coisas precisam morrer e deixa que isso aconteça. Porque faz parte do ciclo, porque daqui a pouco isso vai renascer novamente. Então é uma mulher que respeita esses ciclos, que respeita inclusive os próprios ciclos e os ciclos do parceiro. Então é uma metáfora muito bonita do que acontece dentro das relações. Quando a gente quer ficar só com a parte da vida, não existe relacionamento profundo. A gente aprofunda os nossos relacionamentos justamente quando a gente conhece essa fase da morte, do outro, da relação nossa. E é só quando a gente enfrenta isso.
E a relação sai muito mais forte a cada ciclo que ela termina, a cada fase da morte que ela passa e inicia a fase da vida, a relação se torna mais forte. Se vocês prestassem atenção que esse pescador, quando ele vai pescar, ele não tá indo pescar a mulher esqueleto, ele não tá indo em busca dela especificamente. Ele tá indo pescar o seu alimento, ele tá distraído. E essa é a fase inicial do amor, que a gente pode olhar talvez de algumas formas. A autora traz ali, por exemplo, quem é muito jovem, quem ainda não está iniciado aí nas relações. Essas pessoas, elas têm uma certa ingenuidade para as relações. E daí talvez podem ser pegos despreparados. Tem um segundo tipo, um segundo perfil, que são as pessoas que são feridas. O que essas pessoas buscam quando estão querendo se apaixonar ou se envolvem numa relação? São as pessoas que não foram curadas. Conheço assim de paciente. Não foram curadas. Elas buscam num novo amor a compensação dessa ferida lá de trás. Sabe aquelas pacientes que ficam projetando no parceiro? Isso também acontece do lado oposto, tá, gente? Eu tô dando exemplos da mulher porque é o meu público, é o que eu atendo na clínica. Então vamos pensar assim, essa mulher que não se curou das relações passadas, o que ela vai fazer no parceiro? Ela vai projetar essa ferida. Ela vai querer que o outro cure essa ferida nela. Mas como eu li ali na frase de abertura, o outro não tem essa capacidade. É a gente que tem que se curar internamente ali dentro. Então esse é um segundo tipo de perfil, das pessoas que foram feridas e ficam projetando no outro essas feridas para serem curadas. Ficam buscando essa cura no outro, quando ela não vai existir. São aquelas relações conturbadíssimas de desconfiança, sendo que às vezes a outra pessoa não faz nada. Isso é legal você identificar também se existe no outro. Peraí, é um carinha, é uma pessoa que tá curado da relação passada ou tá projetando em você essa situação? Porque você vai sofrer se isso acontecer. Se você se envolver com alguém que tem feridas passadas que ainda não foram curadas, você vai servir de projeção. Talvez dá pra gente entender até como um não amor verdadeiro. Esse é um segundo perfil. O terceiro perfil é o que ela traz aqui no livro, que são as pessoas esfameadas. São aquelas pessoas que a gente pode olhar com carência. São aquelas pessoas carentes de amor, que buscam a todo custo esse amor, que é um amor que não vai sanar essa carência, porque essa carência é o tipo de amor que cura, é o amor próprio. Só que são três tipos de pessoas que estão lá distraidonas do que é verdadeiro, do que buscar verdadeiramente esse amor. Então, analisa, traz para tua própria vida, para nossa própria vida. Será que você é ingênua? Será que você está sendo iniciada no amor agora? E isso vai fazer com que você se segue? A autora fala assim, quase todo mundo no início dos apaixonamentos desses três perfis são cegos. Cegos como morcegos, ela traz ali. Porque não deixam a intuição vir. Ou porque não têm a intuição bem desenvolvida, ou porque estão feridas ou carentes. Isso não dá certo. Então analisa, peraí, pode ser que você seja ingênua nas relações por falta de experiência, por ainda não ser iniciada. Pode ser que você esteja carente, porque se você está carente, você vai aceitar qualquer coisa na tua vida, você vai aceitar qualquer boizinho problema para sanar essa carência e ela nunca vai ser sanada. Aí a carência faz com que a gente não perceba onde está o problema das relações, faz com que a gente se envolva com pessoas extremamente negativas para a nossa vida, com pessoas que nos puxam, que nos arrastam para trás, simplesmente por tentar sanar essa carência. Ou será que há a possibilidade de você já ter sido ferida em outras relações e ainda não ter curado isso? É uma outra situação que vai fazer você entrar numa relação que não é saudável. Um outro ponto para a gente analisar ali é o tempo que essa mulher esqueleto permaneceu morta debaixo d'água. Ou seja, ela permaneceu um bom tempo debaixo d'água, sem vida. E mesmo assim, o pescador foi lá e pescou ela toda embolada nela mesma. É natural que as mulheres que permaneçam mortas por um tempo, que já não têm vida por um tempo, estejam com os sentimentos todos embolados. Só que para você ter uma relação saudável, o parceiro tem que te aceitar nessa situação. Não só a tua parte boa. A autora traz aqui no livro que o desejo da gente forçar o amor a ter só a parte bela
a ter só o lado da mulher boa, só o lado do homem bom, faz com que o amor morra. Porque isso não existe na realidade. O que existe é a mulher esqueleto. O que existe é essa mulher que está dentro de nós que de vez em quando dá uma morrida ali. Uma morrida emocional, psicológica, que também tem aspectos negativos. Tu precisa olhar para o parceiro da mesma forma. Eu tô falando isso dos dois lados, tá, gente? Eu sei que traz ali enquanto mulher esqueleto, mas a gente também tá falando do nosso lado para com o homem. Eu tô falando que você precisa olhar para um parceiro que aceite isso em você e que não fuja quando esse seu lado aparecer. Que ele seja forte o suficiente para te ajudar a desemaranhar isso que tá embolado, a colocar os ossos no lugar, porque é isso que ele faz no conto. Ele até tenta fugir, mas ela não permite, ela tá embolada ali na rede dele. E de certa forma, quando ele olha para ela como igual, é que ele vai, né, aceitando alguns aspectos, vai ajudando ela a colocar os ossos no lugar. Então é isso que traz para nossa realidade nos relacionamentos. A gente precisa aceitar essa mulher esqueleto dentro das relações, a gente e o parceiro também. Sobre isso, sobre permitir com que a mulher esqueleto apareça nas relações, e é a partir daí que a gente aprofunda os nossos relacionamentos, que a autora traz uma frase que eu acho muito bonita. Parece tão repulsivo, mas esse é o momento perfeito em que se apresenta uma verdadeira oportunidade de demonstrar coragem e de conhecer o amor. Porque enquanto essa mulher esqueleto não aparece, enquanto esse nosso lado negativo não aparece, a gente não dá oportunidade para o outro nos conhecer profundamente. E daí é fácil. Só que a gente não consegue permanecer com esse nosso lado aceitável para sempre. Porque senão a gente morre. A gente precisa trazer essa mulher esqueleto e dar oportunidade para o outro conhecer também as nossas fraquezas, as nossas vulnerabilidades. Eu sempre falo nas sessões para as minhas pacientes, o que aprofunda as relações é justamente o que nos faz humano, os nossos erros, as nossas fragilidades, vulnerabilidades. Enquanto a gente tenta se apresentar perfeitamente ali para o outro, eu sou uma pessoa perfeita, eu não erro, eu não sou fraca, eu não sou vulnerável, as relações são sempre superficiais. É só a partir da mulher esqueleto, desses defeitos, desses erros, dessa fragilidade, que você dá oportunidade para o outro conhecer, e se ele quiser, ele se aprofunda em você. Se ele não quiser, se ele for fraco, se ele for um homem fútil, ele vai sair fora, ele vai correr. Mas, gente, tudo bem, porque você não vai conseguir manter uma relação de superficialidade por muito tempo. Então, se for para ele ir embora, por conta disso, por você apresentar a tua verdadeira face, deixa que vá. Mas aí eu sei que tem algumas pessoas que devem estar pensando assim, poxa, mas como é que eu vou saber diferenciar? Se eu tô nessa fase da morte aí, enfrentando uma dificuldade que deve ser enfrentada, enfrentando um defeito no outro ali que deve ser enfrentado, que não é algo para se fugir de uma relação, pelo contrário, que é amor verdadeiro. Ou se eu encontrei o Barba Azul, ou se eu encontrei alguém que vai me machucar. Como diferenciar isso? Aí a autora traz muito bem ali na parte desembaraçando o esqueleto, que quando a gente encontra o amor verdadeiro, que ele tem essa fase da negativa, que tem essa fase aí das dificuldades, a fase da morte, não vai ter essa estranheza, porque assim como no conto, o pescador ele reconhece esse esqueleto como humano, como algo igual a si. Quando você olhar para um outro alguém, para essa fase da morte, você olha e vê, peraí, é algo humano, é algo que também existe em mim? Peraí, eu posso estar desmotivada com a relação também? Será que eu posso estar numa fase negativa também? Você vai se reconhecer como igual, diferente do Barba Azul. Do Barba Azul você não se reconhece nos problemas que ele traz, você não se reconhece nesse machucado, nesse mau caráter. Você estranha, a tua intuição tá ali o tempo todo falando, vai te machucar, tem alguma coisa errada. Não há essa estranheza na mulher esqueleto. Pelo contrário, a gente se reconhece enquanto igual. Mais uma coisa legal de prestar atenção, que ele não só se reconhece igual, como ele ajudando a desembaraçar essa rede, a colocar os ossos no lugar, porque ele tá se vendo ali, talvez. Ele viu que é um esqueleto humano, ele te ajuda.
Quando você encontra alguém que você reconhece que é um problema que também pode existir em você, um problema humano, vamos dizer assim, você vai ajudar a construir, você vai ajudar a desembaraçar. Você não vai querer, de certa forma, olhar um erro de caráter como igual a você, algo que você traz um certo tipo de repulsa. Essa é a diferença entre encontrar a mulher esqueleto ou encontrar o Barba Azul. A mulher esqueleto, eu volto a falar, gente, ela está representada ali como uma mulher, mas a gente pode trazer como um simbolismo, que é o que a autora traz ali no livro, dessa fase da morte, dessas dificuldades encontradas nas relações. Quando você encontrar ela, é muito diferente de encontrar o Barba Azul. Presta atenção. Quando alguém, ou a mulher, ou o homem, nega essa fase do ciclo vida, morte, vida, a autora traz ali, que é quando a gente sente assim que a gente não tá em movimento, que o negócio não tá andando. E ela traz uma frase aqui que eu vou ler para vocês que é importante. Quando a natureza da vida, morte e vida é reprimida numa pessoa ou num relacionamento, ocorre o mesmo. A vida segue claudicante, hesita, vacila, impede o movimento. Quando houve algum dano às estruturas e ciclos naturais, sempre ocorre uma interrupção da libido. O amor deixa então de ser possível. Quanto mais a gente nega a fase da morte, mais o amor vai embora. Entendam uma coisa, para o amor existir, essas fases de dificuldade, essas profundezas vão existir junto. Se não existe isso, não existe amor profundo. Talvez exista um gostar, algo superficial. Não tenha medo. Não tenha medo de demonstrar o que você é verdadeiramente. Não tenha medo de enfrentar algo na sua relação, porque é só a partir disso que você vai provar que é amor verdadeiro. Fora isso, você não consegue. Porque talvez você fique com medo de demonstrar e o teu parceiro ir embora. Mas aí é porque não era amor verdadeiro. O amor verdadeiro enfrenta, desembaraça, constrói. E pode dar medo de se mostrar verdadeiramente? É óbvio. Pode dar medo de se jogar numa relação? É óbvio. O medo faz parte também. A autora até traz uma frase aqui. O medo, ele é uma desculpa insuficiente para não realizar essa tarefa. Para você não se mostrar verdadeiramente. Ah, é porque eu tenho medo, tenho receio. Isso é insuficiente. Todos nós temos medo. O medo não é nenhuma novidade. Você tem que passar por cima dele. Se você quiser, não espera o medo ir embora, porque ele não vai embora, não. É só enfrentando esse medo de se mostrar verdadeiramente, é só enfrentando o medo de assumir uma relação verdadeira, que você vai saber se é verdadeiro ou não. Enquanto você fica com esse medinho aí, você não vive verdadeiramente, você não aprofunda relações. Se permita caminhar com e apesar do medo. E vocês têm uma vantagem de olhar para esse ciclo e aceitar ele. Porque as pessoas que reconhecem o ciclo de vida, morte e vida, que aceitam a mulher esqueleto, eles passam a ter muito mais sintonia com a verdade que é da vida e dos relacionamentos. São casais que não se assustam com a rotina, que não se assustam com os desgastes, que não se assustam pelo parceiro uma hora ou outra não tá bem. Pelo contrário, eles sabem que daqui a pouco tudo vai melhorar, que esse é o ciclo. Eles não ficam parados, eles nutrem, eles desembaraçam, eles ajudam a construir. Eles estão ali do lado do outro enquanto o outro tá em esqueleto, na fase da morte. Eles ajudam porque eles não se assustam. O cara ali, o pescador, ele podia ter fugido dessa mulher esqueleto. Ele podia ter largado a rede dele pra lá e falar, que eu vou desembaraçar isso daí, credo. Não. Ele enfrenta esse medo, porque o medo existe, e ele vai ajudando a desembaraçar. Gente, é muito legal ver relacionamentos tão saudáveis assim. Vocês veem que eles não têm expectativa de viver felizes para sempre. Eles sabem que eles vão passar por alguma crise financeira, a crise que vem logo após os filhos do casal, a crise, sei lá, dos 7 anos. São pessoas que conhecem os ciclos e aceitam esses ciclos. Talvez até possam se preparar para eles. Avalie a tua relação. Em que fase que ela tá? Você já passou por alguma fase da morte? Ainda não? Vai passar. Não é melhor conhecer essa fase antes dela chegar? Para você se manter forte, para o teu parceiro se manter firme? Reconhecer que pode chegar sim um momento que daqui a pouco vai ter morte, ou para um ou para outro. Eu tô falando em termos psicológicos, tá? Se a gente reconhece isso, a gente adquire força.
E a autora até traz uma frase assim: à medida que se começa a avaliar os padrões da vida, morte e vida, podem-se prever os ciclos do relacionamento em termos do excesso seguido da falta e do desgaste seguido de abundância. É sempre assim, excesso, logo em seguida a falta. Aí vem o desgaste da relação, que é normal, e logo vem a abundância de novo, o apaixonar-se novamente. A gente só tem que entender que são fases e não necessariamente elas se repetem igual, podem se modificar. As dificuldades, as coisas boas, mas é sempre um ciclo de vida, morte e vida. E o que significa esse sono que o pescador cai, né? Porque se a gente olhar um pouquinho antes, ele tá ali tenso, tá com medo, tá meio se defendendo ali da situação. Quando ele começa a desembaraçar ela, ele começa a ficar mais tranquilo, ele vai vendo que é algo humano, que não é nada de outro mundo, ele vai baixando a guarda e ele cai no sono, ele adormece. O que simboliza isso? No livro, a Clarissa, a autora, ela traz que isso é um renascimento. É quando a gente baixa nossas barreiras psíquicas, quando a gente baixa essas nossas defesas mais arcaicas, para que daí o amor possa entrar. Enquanto a gente está se defendendo de tudo e de todos, a gente não se apaixona, a gente não permite que o amor entre. Permanece sempre naquelas relações superficiais que eu falei para vocês. Sabe aquelas pessoas que estão o tempo todo se defendendo, ou porque viveram coisas muito negativas ali atrás, ou traumas, ou relações, ou questões familiares, e a pessoa tá cheia de barreira psíquica, tá cheia de defesa que já não serve para nada. Vamos só lembrar, gente, que todas as nossas defesas, em algum momento, elas fizeram sentido. Algumas ainda fazem sentido, e por isso que cria-se um alerta pra gente, peraí, presta atenção, você tá em perigo. E a gente fica ali antenada, só que outras já existiram funcionalidades ali no passado e não existem mais. São aqueles alertas e aquelas barreiras e aquelas defesas que já não precisam existir. A gente não tá mais em perigo e mesmo assim aquilo tá falando com você. Aquilo tá gerando algo negativo em você. E aí a autora traz assim, peraí, como é que a gente vai saber, como é que a gente vai baixar a guarda? Sabendo se é um perigo verdadeiro, que a gente precisa manter a guarda, precisa estar alerta. Como é que o pescador saberia que ele precisaria se manter acordado, porque daqui a pouco aquela mulher ia acordar, ia pegar ele, ia se tornar um fantasma? Ele não sabe disso. Ele simplesmente baixa a guarda, porque ele vê que naquele momento não existe mais perigo. E a autora traz, eu vou ler para vocês para a gente não perder isso, uma coisa importante para a gente diferenciar quando há um perigo verdadeiro ou quando é algo lá do passado de um trauma. Existe uma prudência que é verdadeira quando o perigo está por perto. E até aí, ok. E uma prudência que não tem justificativa e que se origina de algum ferimento anterior. Para a gente saber diferenciar, a gente tem que fazer análise, a gente tem que prestar atenção na gente. Essa última, que é esse estar alerta por conta de perigos que a gente já viveu um dia, mas não existem mais. Essa última faz com que os homens ajam de modo irritadiço e desinteressado, mesmo quando eles se sentem que gostariam de demonstrar carinho e afeto. São aquelas pessoas que querem se apaixonar, só que ficam fazendo joguinhos, que ficam fazendo com aquele ar de desinteresse. Ai, não posso ligar hoje pra ele, não. Não posso ligar hoje pra ela, não. Porque eu acabei de ver ela, então eu vou esperar uns dias. Sabe aquelas pessoas que ficam criando barreiras e defesas? Não, eu tenho que parecer que eu não tô tão interessada assim. Eu tenho que demonstrar que eu não sou tão fácil assim. Gente, a maior bobeira que eu escuto nas relações é o você não se apresentar verdadeiramente. É você não escancarar ali qual é o teu desejo. Poxa, eu quero uma relação sim. Eu quero um relacionamento sério sim. Conheço pacientes e ex-pacientes que passaram por situações muito negativas, assim, de prejuízos mesmo, emocionais, porque não se mostraram. Vou trazer um exemplo para vocês aqui. Tem uma pessoa que eu conheci durante a minha vida, uma pessoa conhecida, não era uma paciente, uma amiga, uma colega inclusive, e ela começou a se envolver com um menino. Só que ela começou com essa postura assim, eu pego, mas não me apego. Ou seja, eu não me apaixono, eu só quero ali diversão de vez em quando.
Só que ela não se conhecia direito. Todo mundo em volta dela sabia que ela não era assim, porque ela era uma pessoa extremamente afetuosa, carinhosa, gostava de estar nas relações. Só que ela quis admitir essa postura de que pego, mas não me apego. Conheceu um cara que aceitou essa imagem dela. Pego, mas não me apego. Só quero ficar, não quero relacionamento sério. Ou seja, ela omitiu essa verdade nela para se fazer talvez da pessoa ali mais descolada. E ela viu que o cara gostou dessa imagem dela. Só que ela nunca apresentou essa verdadeira imagem de que sim, ela queria uma relação verdadeira. E ela começou, ele ficava com outras pessoas e ela também ficava com outras pessoas. Só que ela queria relação séria com ele porque ela se apaixonou por ele. Só que ela nunca verbalizou. E ele ficava com outras pessoas, inclusive falava pra ela, machucava ela, mas ela nunca verbalizou que isso machucava. Ela continuava mantendo aquela postura de que pego, mas não me apego, de que sou descolada e tá tudo bem essa relação aberta, é assim que eu gosto. Só que não era verdade. Então ela foi se machucando com o tempo. Eu acho que eles ficaram uns 2 anos nessa situação, até que alguém chegou na vida desse cara, uma mulher que se conhecia um pouquinho mais, e falou: tudo bem, você gosta de relação aberta, eu até gosto de você, mas o que eu quero não é isso. O que eu quero é um relacionamento fechado. O que eu quero é exclusividade, meu bem. O que eu quero é que você não fique com outras pessoas. Eu não tenho essa imagem aí de que pego, mas não me apego. Me apeguei. E agora, vai ou fica? Colocou o cara contra a parede. Adivinha o que ele fez? Terminou as outras relações dele. Inclusive com essa minha amiga. Inclusive com essa minha colega. Falou: olha, me desculpa, né? Vou começar um relacionamento agora. Um relacionamento fixo que não permite que eu me envolva com outras pessoas. Ela ficou arrasadíssima, gente. Agora eu pergunto pra vocês. Estar arrasada é porque ele fez alguma coisa errada? É porque ele a iludiu? Não. A sensação que fica é de ter sido infiel consigo mesma, com o que ela queria, com o desejo dela, porque ela nunca quis verbalizar isso. Ela viu que agradava essa imagem da mulher desapegada e ela quis manter algo que não era ela. Ela foi infiel a ela. Ela não foi infiel a ele. Ele também não. Só que a primeira coisa que a gente tem que fazer para entrar numa relação verdadeira é se mostrar verdadeiramente. Vai se aproximar de você e da sua imagem que você está demonstrando a pessoa que gosta disso. Se você está demonstrando que é alguém aberta e não é, vai se aproximar de você as pessoas que querem relações abertas. Se você demonstrar que quer uma relação fixa e sólida e com exclusividade, vai se aproximar de você essas pessoas que querem. Porque as que não querem vão até se aproximar, mas logo vão pular fora. E o medo dela era tão grande que ele pulasse fora, que ela não assumiu. E olha só o que aconteceu. Então que sirva, eu trago esses exemplos para servir de lição pra gente, para que a gente não precise passar por isso. Nunca omita um desejo seu para parecer legal, para parecer envolvida ali na situação, na cultura, na sociedade, é o que a sociedade prega. Faz valer aquilo que tu quer. O seu desejo tem que estar em primeiro lugar. O que é esse sono que eu tava falando assim? É você baixar essas guardas. É você permitir que o amor entre com e apesar desse receio, desse medo que possa existir ao se apresentar verdadeiramente. É o baixar essas defesas. É o fazer o que talvez essa minha colega não fez. Peraí, essa sou eu. É o enfrentar esse medo de se mostrar verdadeira. Mesmo depois que você já colocou uma banca ali diferente. E aí entra uma outra situação que a autora traz. Aí a pessoa se tocou. Peraí, eu tenho que ser verdadeira. Para essa relação dar certo, eu tenho que ser verdadeira, eu tenho que me aprofundar. Então, peraí, eu vou começar a me sentir, eu vou me fortalecer primeiro antes de demonstrar. Isso não existe. Isso é uma desculpa, isso é uma autossabotagem. E a autora traz aqui numa frase. No entanto, geralmente não faz sentido esperar até que nos sintamos fortes o suficiente para confiar. Porque esse dia não vai chegar nunca. Tá ali na página 180. Por isso, assumimos o risco de acreditar estar errado o que nos foi ensinado acerca da natureza de vida, morte e vida e de que nossos instintos estão certos. Eu sei que parece difícil a gente saber diferenciar isso.
Quando que eu vou baixar a guarda? Quando que eu vou poder confiar verdadeiramente? Quando que eu não vou correr risco? A gente tem que entender que o risco sempre existe, sempre vai existir nas relações. É o risco da natureza de vida, morte e vida. O risco de se machucar, ele existe, gente. A pergunta que fica é, por quem vale a pena correr esse risco? Não é por qualquer um. Identifica a pessoa que está do seu lado. Me sinto confortável em verbalizar para essa pessoa o que eu sinto, os meus sentimentos, como eu sou verdadeiramente. Será que com a pessoa que eu estou convivendo hoje, eu não estou fazendo uma imagem que não é real minha? Porque daí o outro espera coisas diferentes de ti. Questiona-se, aceita esse risco, mas é aceitar um risco com o pé no chão. Não é aceitar o risco aleatoriamente. Ah, vou me envolver com aquele ali que tá tudo bem, o risco existe mesmo. Não. Segue a tua intuição, olha para a pessoa que tá do teu lado, vê se vale a pena correr esse risco e aí sim se joga. É só assim que tu vai conseguir vivenciar esse amor. Falar do que representa essa lágrima que o homem despende ali enquanto ele tá dormindo. A lágrima, ela tem uma representatividade de sentimentos, de vulnerabilidade. Quando a gente chora na frente de alguém, é porque a gente tá despido. É como se a gente estivesse nu. A gente dá ali a oportunidade do outro ou nos ajudar, ou nos criticar, ou nos machucar, ou nos apoiar. Ou seja, a gente tá entregando algo, a gente já tá sem defesas. E de certa forma, a lágrima ali, ela representa essa fragilidade desse homem. De que, olha, ele já baixou a guarda, ele tá dormindo e ele ainda demonstra essa vulnerabilidade, esse sentimento. Confiando nela, porque ela poderia matar ele ali. E ela não faz isso. A autora traz aqui no livro que é só assim que o amor entra. Quando a gente baixa essa guarda e quando a gente permite se colocar para fora, estar nu, despido da alma. Ou seja, colocar para fora o que a gente sente, se mostrar verdadeiramente. Ela traz ali que amar o outro não basta, não ser um estorvo não basta, somente dar apoio não basta. A gente tem que se mostrar verdadeiramente. Enquanto você tá dando apoio pro cara, enquanto você tá ajudando, que você tá fazendo por tudo dessa relação, mas não se mostra verdadeiramente, não mostra algo profundo seu, a relação não permanece. O amor verdadeiro não entra. Essa lágrima representa isso, esse poder da criação do amor, o poder criativo, que é só a partir daí que ela consegue tomar vida, que essa mulher esqueleto consegue se relacionar com esse cara. Ela traz assim, no livro, é só admitindo o ferimento. A lágrima, ela representa, já fui ferido anteriormente também, representa um sentimento, talvez de dor, não sei. É admitindo o ferimento. Essa simples admissão alimenta a natureza de vida, morte e vida. Ela cria o vínculo e faz com que comece a surgir no homem o conhecimento profundo. Se vocês prestassem atenção que essa mulher esqueleto, ela não vai lá enxugar a lágrima dele, ela não vai lá acalentar o cara, ela não tem a síndrome da curadora ali, né? O arquétipo da curadora. O que essa mulher faz quando vê o cara chorando? Ela entende que é só a partir daí que pode existir amor, que pode existir vida na relação. Ela bebe dessa água, ela usa essa lágrima para tornar vida na relação. Ela permite vir à tona essa vulnerabilidade do homem sem se assustar e sem querer ser a curadora do cara. Entende? E eu acho que essa segunda parte, esse segundo perfil é muito mais comum, pelo menos dentro das terapias eu percebo. A mulher se assusta ao ver o cara fragilizado, ao ver que ele talvez trouxe ali algo das profundezas dele, e ela quer curar, ela quer arrumar, ela quer consertar. Gente, não. É simplesmente deixar vir à tona. É o entender, é o ser ouvidos, e não ouvido no sentido de trazer solução pro cara. Não, é simplesmente ouvir e entender que aquele é um problema dele, é uma ferida interna dele, assim como você tem a tua. Sai dessa situação de ser curadora. Age talvez da mesma forma que a mulher esqueleto agiu. Ela bebe dessa água, ela ouve, ela sente, ela torna a vida para a relação. Dessa forma, porque assim o outro, isso serve para os dois lados. O outro confia em você,
que tu tem ouvidos para ouvir, que não vai gerar em você um constrangimento ou um assombramento, ou se assustar com a fragilidade do outro. Sem contar que tem isso, né, gente? A figura masculina, ele tem muito, assim, um lado psicológico de querer ser o cuidador, da proteção, de ser o forte. Se o cara mostra uma fragilidade e você demonstra que tá assustada com isso, nunca mais o cara vai mostrar isso pra ti. Só que é só a partir daí que se existe uma relação verdadeira. E aí como fica? Não se assusta. O cara tá com problema no trabalho, o cara tá com problema na família, ele pode estar assustado, ele pode estar fragilizado, ele pode chorar. Eu digo assim, verdadeiramente chorar. Tu ouve e ponto. Não queira dar solução. É ouvir e ficar do lado. E assim que você espere da parte dele também. Que o cara não se assuste com a tua fragilidade. Que o cara não se assombre com algo que você traga lá das suas profundezas. Que ele ouça, que ele escute e te dê apoio. Ponto. Quando a gente verbaliza algo de dentro, tô falando isso porque eu aprendi nas terapias, a gente não tá esperando que o outro traga a solução. A gente só quer ser ouvida verdadeiramente. A gente quer, talvez, a gente se ouvir falando. A gente não quer a solução imediata. A gente quer, talvez, um ombro amigo, o desabafo. Sai dessa situação de ser curador. E chegamos ali no finalzinho do conto. O que significa esse coração? Porque no final do conto ela abre o peito, coloca a mão no coração. E nas batidas do coração ela canta e torna vida. E nascem pele, olhos, cabelo. E ela torna-se uma mulher bonita para estar nessa relação que acontece. O coração, como diz a autora ali, ele é um dos poucos órgãos que ele não pode ser substituído no ser humano. Então ele representa a nossa essência. Ela se aproxima dessa essência quando o outro se permite estar vulnerável, quando a gente se permite se aprofundar nas relações. Só que você só vai permitir com que alguém se aproxime dessa tua essência, é abrir esse peito, é o dar vida, de alguém que é digno disso. É isso que diz ali no conto e traz ali no final. Só vai conseguir ver essa bela mulher que se formou quem antes teve coragem o suficiente para ver o esqueleto, para ver o seu lado mais sombrio. Se permita perceber, se permita ouvir sua intuição e aí arriscar. Ela traz uma frase aqui que eu acho bem legal para a gente identificar, que é bem no finalzinho ali do capítulo, que diz: só sabemos que para amar é preciso que se beije a megera e ainda mais é preciso que façamos amor com ela. O que significa? Que para o cara encontrar essa bela mulher, ele antes precisou encarar esse esqueleto. E mais, desemaranhar ele, dormir com ele ali do ladinho. Para daí sim se fazer vida na relação. Fora disso não tem como, gente. Não tem como. Olhar para essa tua essência, encontrar o que faz bater esse coração. A gente já falou também do que representa essas batidas, o canto, lá no conto La Loba. Vou só relembrar aqui. O canto, o tambor, ele representa algo ritmado, algo com uma determinada frequência, com uma determinada constância. Isso serve para nos lembrar que a vida, ela não se forma num estalo. Ela precisa desse ritmo, das diversas tentativas, para daí se fazer acontecer. E para encerrar essa análise, eu queria só lembrar vocês que a essência desse conto é o quê? É mostrar que a gente precisa compartilhar de algo muito profundo para conseguir se relacionar. E permitir que o outro também compartilhe sem se assombrar com isso. Vou fechar esse capítulo lendo ali o último parágrafo dele, que está na página 192, que fala sobre isso. É assim que o relacionamento amoroso deveria funcionar. Cada um parceiro transformando o outro. A força e o poder de cada um são desembaraçados, são compartilhados. Ele lhe dá o seu tambor do coração. Ela lhe transmite o conhecimento dos ritmos e emoções mais complicados que se possa imaginar. Quem sabe se os dois irão caçar juntos? Só sabemos que eles se nutrirão até o final dos seus dias.